Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, de onde você esteja. Pai Livros voltando, Pai Livros voltando, para continuar aqui nossa leitura e comentário de Humano Demasiado Humano, desse filósofo apaixonante chamado Friedrich Nietzsche, né? E agora vamos para o aforismo 7 do prólogo, é o penúltimo, né? Então, vou fazer a leitura. Depois, né, quem assistir a esse vídeo, lá na descrição tem como pular a leitura do aforismo, já indo direto para o comentário. Ok? Então, vamos fazer a leitura aqui do aforismo 7. Tal é a resposta que o espírito livre dá a si mesmo no tocante ao enigma de sua liberação. E ao generalizar seu caso, emite afinal um juízo sobre a sua vivência. Tal como sucedeu a mim, diz ele para si, deve suceder a todo aquele no qual uma tarefa quer tomar corpo e vir ao mundo. Vou repetir. Uma tarefa quer tomar corpo e vir ao mundo. A secreta força e necessidade dessa tarefa estará agindo como uma gravidez inconsciente por trás e em cada uma das suas vicissitudes, muito antes de ele ter em vista e saber pelo nome dessa tarefa. Nosso destino dispõe de nós, mesmo quando ainda não o conhecemos. É o futuro que dita as regras do nosso hoje. É o futuro que dita as regras do nosso hoje. Supondo que nos seja permitido a nós, espíritos livres, ver no problema da hierarquia o nosso problema. Somente agora, no meio-dia de nossas vidas, entendemos de que preparativos, provas, desvios, disfarces e tentações o problema necessitava, antes que pudesse surgir diante de nós. E como tínhamos primeiro que experimentar os mais diversos e contraditórios estados de indigência e felicidade na alma e no corpo, como aventureiros e circunnavegadores desse mundo interior que se chama ser humano, como mensuradores de todo grau, de cada mais elevado e um acima do outro, que também se chama ser humano. Em toda parte, penetrando, quase sem temor, nada desprezando, nada perdendo, tudo saboreando, tudo limpando e como que peneirando do que seja acaso. Até que, enfim, podemos dizer, nós, espíritos livres, eis aqui um novo problema. Eis uma longa escada em cujos degraus nós mesmos sentamos e subimos. Que nós mesmos fomos um dia. Eis aqui um mais elevado, um mais profundo, um abaixo de nós, uma longa e imensa ordenação, uma hierarquia que enxergamos. Eis aqui o nosso problema. All right? Feita a leitura do aforismo 7. E como sempre, né? Nietzsche vem aí cheio de metáforas, né? Enigmas, cheio de metáforas para poder passar sua mensagem da forma mais límpida possível, alcançando a todos e todas pessoas, né, que têm interesse nisso que ele experimenta. É por isso que a filosofia dele é experimental, como ele diz, porque ele experimenta. Ou seja,
ele tem, ele tem reflexões e, ao mesmo tempo, ele vai experimentar tudo aquilo que ele começa a entender o que é a vida, o que é o ser humano. Então, ele mesmo experimenta aquilo que ele vai descobrindo pela sua reflexão filosófica. Então, tudo nele é experimental. E é por isso que ele sabe que nessa perspectiva experimental, ele sabe que a todo momento ele pode ignorar uma ideia que até então ele achava que era mais correta, porque faz parte de um experimento, ok? Vamos agora então para o commentaries, para os comentários, né? Deixa eu pegar aqui, é esse daqui. Nova cor, corzinha verde, verde marca-texto. Muito bem, então, humano demasiado humano, Nietzsche. Estamos lendo o prólogo e esse é o comentário do aforismo 7. Tá bom, minha gente? Deixa eu só ver um negocinho aqui. Só ver um negocinho aqui. Só um minutinho. Não é isso. É isso aqui. Eita, eita, eita. Só um minuto, meu povo. Agora vai, tá? Dessa vez aqui deu ruim. Agora vai, agora vai. Aqui, aqui. Vamos lá. Então aqui, de novo, né? Como sempre, o espírito livre. Só que nesse momento, né? A, já Nietzsche já começa a falar a partir do que ele chama do meio-dia de nossas vidas, né? Ou seja, já é um estágio de maturidade avançado, de compreensão e a realização dessa metamorfose até o espírito livre, que é uma criação dele, né? Você vai poder, de repente, ouvir aí, né, várias ideias sobre o espírito livre, mas o espírito livre em Nietzsche é uma criação dele. Como ele fala, é uma invenção para ilustrar o que ele realmente pensava sobre o que é a vida, o que é ser humano, né? Muito bem. Então vamos lá para o primeiro ponto, né? Vamos para o primeiro ponto. Vamos lá. Então começamos aqui, ó. A gravidez inconsciente, como ele utiliza essa metáfora, né, que é muito boa. Imagina a pessoa estar grávida sem saber, né? O destino que precede a consciência. Vamos lá. Ó, tal como sucedeu a mim, deve suceder a todo aquele no qual uma tarefa quer, quer tomar corpo e vir ao mundo. Então é tipo uma gravidez. Então é como assim, existe algo dentro de você, dentro da pessoa, que quer vir ao mundo. Como ele coloca, quer vir ao mundo. Só que você não sabe o que é essa coisa. Então ele está falando sobre esse momento. Então ele usa a metáfora de uma gravidez inconsciente. Você quer gerar uma vida, ou melhor, existe uma vida sendo gerada em você sem você ter consciência disso. Mas só que você sente alguma coisa sem saber que é uma vida sendo gerada dentro de você. Então, a secreta força e necessidade dessa tarefa estará agindo como uma gravidez inconsciente, por trás e em cada uma das suas vicissitudes. Então, nosso destino é como se o destino fosse uma entidade, né? Então, o nosso destino dispõe de nós, nos usa, mesmo quando ainda não o conhecemos. Aí por isso que ele fala que é o futuro
que dita as regras de nosso hoje. Tudo isso aqui são metáforas, tá? Não existe nada de espiritual, pelo menos, no, no, no que significa essa palavra para as religiões, né? Em Nietzsche, não tem. Aqui são metáforas. Ele tem grande habilidade com os gêneros literários, porque até mesmo antes dele ser filósofo, Nietzsche era filólogo. Então ele conhece muito bem, né, a linguagem, a gramática, conhece profundamente, sabe usar muito bem as palavras, sabe se articular com os gêneros literários. Então aqui ele diz como se o destino fosse uma entidade que utiliza cada pessoa para alcançar um fim. E nós percebemos, vamos dizer assim, nós percebemos algo acontecendo, mas sem saber o que é isso que está acontecendo. A gente não sabe. Você só vai saber lá na frente, que é o que acontece com ele. Então, é por isso que ele vai falar que o futuro que dita as regras do nosso hoje, porque o futuro é o destino, né? Então, Nietzsche introduz a marcante metáfora da gravidez inconsciente. Muito boa, né? Nenhuma grande intuição ou missão filosófica, olha só, nasce por acaso ou por decisão puramente racional. Nietzsche não acredita nessas coisas. Não é só o ser humano é o conjunto de, vamos dizer assim, de várias vicissitudes, né? O ser humano não é só razão. O ser humano não é só emoção. É um conjunto. O ser humano é um combo. Olha lá. Ou por decisão puramente racional de um dia para o outro. Existe uma força subterrânea que conduz a vida do indivíduo, fazendo com que até mesmo seus erros, isso é importante, até mesmo seus erros, quedas e desvios aparentes sirvam ao amadurecimento da obra que precisa vir à luz. É o futuro, é o futuro, a tarefa que se avizinha, que molda e dá sentido, e que dá sentido às dores do presente, mesmo que a consciência ainda não consiga nomeá-la. Ou seja, a vida, a vida, muita gente tem aquelas perguntas assim, né? Deixa eu dar aqui um exemplo assim bem popular. Você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Se perguntasse isso para Nietzsche, ele diria que não, porque os nossos erros, nossos acertos, nossas quedas, desvios, o que quer que seja, faz parte do nosso ser, do que nós somos, ou do que nós seremos, né? E esses erros são só aparência, porque são nomes. São nomes. Não significa que existe neles uma virtude ou um vício, como se já tivesse ali o definindo. Não. Isso faz parte, é como se tudo que você passa na vida faz parte, vamos colocar assim, de um plano futuro. É a construção de um futuro. E esse realizar é a tarefa, é o que ele está falando. Então, essa entidade que é o destino, tudo metaforicamente, não esqueçam disso. Essa entidade, o destino, ela começa a se dispor dos seres humanos, como ele diz, começa a se dispor dos seres humanos, para que os seres humanos alcancem uma finalidade, certo? Então, tudo que acontece na vida dos seres humanos é como se fosse algo necessário acontecer para alcançar um fim, né? Existe essa finalidade. Só que no caminho, até alcançar a finalidade, o ser humano vai se enganando com, vamos dizer, diversas ferramentas
que acabam não sendo eficientes para que ele possa continuar caminhando para esse fim. Só que na caminhada, você vai corrigindo esses enganos. Essa é a proposta. É claro que nem todos conseguirão isso. Nietzsche, nesse momento, já no final ali da sua vida consciente, ele já compreende que quase ninguém vai fazer isso. Ele vai entender que está falando para poucas pessoas. E é uma proposta individual, não é uma proposta coletiva. A filosofia de Nietzsche não é uma proposta para a criação de um sistema, até porque ele seria contra isso. A criação de uma escola filosófica é muito mais uma proposta individual para espíritos livres, para pessoas que consigam realizar essa metamorfose. Ok? Vamos então continuar aqui. Segundo ponto. Segundo ponto. Os exploradores do mundo interior. Olha aí, ó, mundo interior. Somente agora, no meio-dia de nossas vidas, que é o estágio de mais maturidade, né? Entendemos de que preparativos, provas, desvios, disfarces e tentações o problema necessitava. Tá vendo aqui? É como se tudo isso que aconteceu no passado, que nós até entendíamos na época como erros, desvios, eles eram necessários para o problema. Como tínhamos primeiro, olha lá, que experimentar os mais diversos e contraditórios estados de indigência e felicidade. Vê que experimentar o todo da vida, o bom e o mal, né? Todas as situações têm que ser experimentadas, vividas, porque faz parte da própria evolução da pessoa, né? Na alma e no corpo, tá vendo? Como, aí aqui, uma ilustração, uma metáfora, como aventureiros e circunnavegadores desse mundo interior, que se chama ser humano. Então ele pega aqui a figura lá do navegador, que precisa desbravar os mares, as terras, para conhecer o mundo em profundidade, não é? Nós também temos que ser como esses caras, só que numa viagem profunda no nosso interior, para compreender tudo isso. Lembra que a questão é moral, né? Então, você cresce, você cresce dentro de uma cultura que já tem definido o que é bom e o que é mal, não é? E agora a proposta é justamente essa, de reavaliar essa cultura. É daí que surge o problema, daí que começa a metamorfose para o espírito livre, que ele passa pela liberação dessa cultura, das imposições dessa cultura que você assumiu passivamente, né? Então, comentário. No meio-dia da existência, metáfora nietzschiana para o ápice da clareza e da maturidade, ao espírito livre compreende o porquê de ter passado por tantos extremos. Então, lá no futuro, o sujeito vai compreender por que ele passou por tudo isso. Os estados de indigência e felicidade, né? Ó, precisou provar, lá, a miséria e a felicidade. É um conjunto. A saúde e a doença. A crença e o ceticismo. Teve que passar por tudo isso. Só que, ao passar por isso e chegar lá no destino, né? Ou mais além, começa a se compreender que a miséria, na verdade, não é miséria. Ela só é é um estado de consciência, de vida, semelhante à felicidade. E quando você tenta retirar da sua vida as misérias, você retira grande parte da sua existência, da sua experiência. Então, tudo isso é válido e é necessário.
sem juízo de valor, sem dizer o que é melhor e pior. O melhor e pior vai ser feito lá na frente, que é a questão da hierarquia. Lá na frente você vai poder dizer o que realmente é o bom e o que realmente é o mal, tendo como referência o quê? A vida, né? A sua vida. Ele se coloca como um circunnavegador da alma humana, né? Da viagem interior, para poder o quê? Julgar e compreender a complexidade do ser humano. Então foi indispensável vivenciar em si próprio os estados mais opostos, sem recusar a dor nem desprezar a fragilidade. Então é isso. É essa vivência profunda, intensa, nos diversos estados proporcionados pela vida, pela existência, sem negar nenhum deles, viver todos eles: a doença, a saúde, a miséria, a felicidade. Então, tudo isso faz parte da tarefa, né? Até alcançar o espírito livre, realizar a metamorfose. Vamos para o próximo ponto. Então, a descoberta da escada e do problema da hierarquia. Aí diz Nietzsche, até que, enfim, podemos dizer, nós, espíritos livres. Eis aqui um novo problema. Eis uma longa escada, em cujos degraus nós mesmos sentamos e subimos, que nós mesmos fomos um dia. Eis aqui um mais elevado, um mais profundo, um abaixo de nós, uma longa e imensa ordenação, uma hierarquia que enxergamos. Eis aqui o nosso problema. Então, aqui é o vislumbre, né, de tudo que o sujeito passou, simbolizado por uma escada. Então, você tem agora uma visão geral de tudo isso. E o problema agora é a hierarquia. O percurso do espírito livre, o percurso do espírito livre desemboca no reconhecimento do problema da hierarquia. A escada dos valores humanos, olha aí, a escada dos valores humanos não é uma construção abstrata ou teórica. Cada degrau dessa escada, olha lá, é um estado de consciência que o próprio espírito livre habitou e superou em sua trajetória. Habitou e superou em sua trajetória. Agora, né, ele pode enxergar o que está abaixo e o que está acima, porque viveu na pele essa metamorfose. Então, o problema filosófico supremo passa a ser compreender as diferentes altitudes do espírito e os tipos humanos que a vida produz. Ou seja, no meio-dia da sua existência, o filósofo tem um novo problema. Ele tem agora, né, metaforicamente, uma escada de valores e que ele tem que agora organizar esses valores hierarquicamente. Quais são os maiores? Quais são os menores? Então, toda essa transformação que a gente vem conversando desde lá do primeiro aforismo, toda essa transformação, ela completada, ou seja, enfim, o surgimento do espírito livre, esse cara agora, esse filósofo, tem como novo problema organizar hierarquicamente esses valores, sempre tendo como maior referência a força vital, a força da vida, a vontade de poder, entendeu? Então aqui é o Nietzsche de 1886 nesse contexto, nessa consciência, nesse, vamos dizer, nesse cumprimento de caminho e de realização da metamorfose. E agora o problema que ele vai ter que se ater é com a hierarquia dos valores. Ok? Então, à guisa de conclusão, nós temos aqui o quê?
Nietzsche conclui que o sofrimento, né, que o sofrimento, Nietzsche conclui que o sofrimento e os desvios da libertação, aqui, da liberação, né, respondem a um destino oculto e necessário. O espírito livre torna-se um explorador da alma humana, e por ter experimentado em si mesmo a fraqueza, a cura e a elevação, conquista o direito de reconhecer a hierarquia dos estados de espírito. Lembra que ele fala assim, quem é você, né? Quem é você para dizer tal coisa? Lá, aquele, tipo assim, a pessoa que não teve esse tipo, ou melhor, a pessoa que não, ao experimentar a existência da forma que ele experimenta, não tem como saber o que realmente significa tudo isso. Não tem como saber. Então, a proposta de Nietzsche é profundamente nova. Por quê? Ele quer colocar em xeque tudo aquilo que a cultura, que a ciência, a religião, a própria filosofia já determinou como certo. Esse grande legado. Então, Nietzsche fala: é preciso reavaliar tudo isso, porque o ser humano que eu estou contemplando, e dentro desse contexto cultural que ele vive, ele não vive uma vida realmente plena. Tanto que toda a sua esperança é colocada no mundo do além, né? do pós-morte, em várias fantasias e ilusões. Ele reconhece que a vida necessita de ilusão, tanto que ele mesmo diz que ele retorna, vez ou outra, a essas ilusões para poder se recuperar da própria realidade, né? Daquela realidade crua do mundo. Então, a vida necessita de ilusões. E só é válido as ilusões porque elas atendem essa necessidade vital, que é a maior referência, né? Então, para realizar essa tarefa, é preciso viver da maneira que ele viveu e como ele propõe que deve ser a experiência de vida. Você não tem jeito. Você apenas vai reverberar aquilo que você assimilou passivamente, seja da tua formação escolar, acadêmica, ideológica, religiosa, política, o que seja. Ou seja, é uma tarefa individual, né? É a proposta para o indivíduo e não para o coletivo. Até porque não faria sentido, né, se fosse para o coletivo, essa viagem interior, né? Muito bem, então, a questão para reflexão é a seguinte. Ó, Nietzsche afirma que o futuro dita as regras do nosso hoje e usa a metáfora da gravidez inconsciente para mostrar que vivenciamos crises e desvios sem entender, né? Sem entender de imediato o seu propósito. Olhando para trás, em sua própria caminhada, qual fase de confusão, desvio ou tempestade vivida no passado hoje lhe parece um preparativo indispensável para a pessoa ou o projeto que você se tornou, né? Ou você ainda está em processo? Todos nós estamos, né? Então, meus amigos, o aforismo 7 é esse daí, e depois eu volto com o último aforismo, fechando aí o prólogo, ok? Então ficamos por aqui e até a próxima. Fui!